Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. E hoje, dia 25 de outubro, a Igreja celebra o primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão. E a palavra de Deus está em Lucas, no capítulo 13, do 18 até o 21. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com quem poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos, quando nós somos fiéis, o ministério cresce. Quando nós somos fiéis com Deus, as obras se realizam. Olhem os santos. Olhem os santos. Por exemplo, São Padre Pio. São Padre Pio realizou uma grande obra, o Hospital Alívio do Sofrimento, lá em São Giovanni Rotondo. Ele é um hospital gigantesco. E daí nós vamos pegando as obras dos santos, que na fidelidade obedeceram verdadeiramente a Deus, e daí o reino de Deus se torna, as coisas de Deus, os planos de Deus se tornam como um grão de mostarda, que no início de tudo é a menor das sementes praticamente, mas depois se torna uma árvore que os pássaros até fazem ninhos. Ou uma porção de fermento que pega uma porção de fermento, ela transforma um material que é uma farinha, que é apenas um pó ali praticamente, e depois de fermentado, amassado, faz com que cresça o pão. Meus irmãos, aqui fica provado que as coisas de Deus, elas só vão funcionar se realmente houver uma fidelidade por parte daqueles que conduzem. Por quê? Porque quando deixa de ser fiel a Deus e torna-se humano, daí já não é mais Deus quem conduz. Lembra que, se eu não estou enganado, é no livro dos Atos dos Apóstolos, que estavam perseguindo os cristãos e queriam matá-los. Mas teve uma pessoa que falou: pode deixar, porque se não for de Deus, não vai permanecer. É isso. Quantos passaram por essa terra e queriam a sua esperança neles mesmos? É só olhar. Dom Adair José Guimarães mesmo sempre diz, né? Nós enterramos tantas pessoas que foram grandes poderosos nesse mundo, Hitler, Napoleão e tantos outros. A igreja enterrou todos eles
eles passarão, mas a palavra não passará. Esses todos passarão, mas a igreja permanecerá. A igreja permanecerá. Mesmo que seja com a profecia de Bento XVI. Menor, mais pobre, mas muito mais fiel e muito mais rica de santidade. Ontem foi lançado o documentário, né? Eles estão no meio de nós. Um documentário, um trabalho fantástico para mostrar para nós realmente sobre a infiltração dentro da igreja. E eu já vi alguns padres que são da teologia da libertação esperneando que isso não tem nada disso. Esses daí, meus irmãos, estão totalmente fora do contexto verdadeiro do que é o Evangelho. O Evangelho não é o Evangelho da teologia da libertação. Isso é uma mentira. Nós não podemos esperar no homem. Nós temos que esperar em Deus. Aí já cai por terra. Então, nós temos que ter a nossa fidelidade colocada à prova. Nós temos que obedecer a Deus. Eu até falava com o padre Wander e também com o padre Vilmar. E realmente nós temos medo. Eu tenho medo de que o que está acontecendo chegue até mim também, com o meu canal. Porque, querendo ou não, o apostolado tem mais de 150 mil pessoas que são inscritas aqui no canal, que seguem. Então eu tenho medo que, por querer defender a verdade, chegue até nós, vamos dizer, essa perseguição. Mas eu falei, mas o que eu vou preferir? Vou preferir me calar ou eu vou anunciar a verdade? Porque eu sou obediente a Deus e não aos homens. Então é isso, meus irmãos. Nós somos obedientes a Deus e não a esse mundo. Então, para que o reino de Deus cresça, nós temos que ser fiéis a Deus e não ao mundo. Nós temos que ser fiéis a Jesus. Seja fiel a Jesus. Seja fiel aos verdadeiros ensinamentos da igreja. Tá? É o que Dom José Falcão falou esses dias. Se um padre falar que o demônio não existe, fala para ele, essa é a sua opinião e não a da igreja e não o que Jesus falou. Então, essa é a questão. Nós temos que ter o discernimento para saber o que é ser fiel a Deus e o que é ser fiel ao mundo, ser fiel às coisas que não são de Deus. E nós precisamos, sim, nos atentar a essa fidelidade com o Senhor e não com o mundo. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.